Quando você pergunta coisas desse tipo, você demonstra que mesmo sem experiência, você está interessado. Sim, E aí a pessoa fala, poxa, aquele cara ali, eu brinco muito, né? O currículo muda de pilha, pô. Você tem lá 20 currículos que você recebeu. Aí você entrevista 20. Um cara desse fala assim, ou uma menina, né, fala assim, qual que é a pasta? Qual que é a área que eu vou trabalhar? Ela não quer saber inicialmente de salário. Ela vai receber essa informação na hora certa, sim, né? sim, é Ela, ninguém, importante. ninguém vai te contratar sem te falar quanto você vai ganhar, né? Sim, Mas aí a pessoa faz essas perguntas, você fala, peraí, ó, esse currículo aqui muda de pilha. Essa aqui é uma pessoa que eu tenho mais carinho por ela, mais sim. afeto, porque ela demonstrou, Ela está né? Ela interessado está no interessada. trabalho dela, que ela É. tem a desenvolver. Ninguém colhe o que não planta. Então aproveite a oportunidade para aprender com as pessoas experientes que estão nesse podcast, que estão sendo convidadas para estar aqui, para você conhecer um pouquinho dessas histórias e, de repente, no futuro próximo, desfrutar o que essas pessoas desfrutam. Então, meu nome é Eduardo Cruz, esse é o podcast Jornada Comercial e é um prazer ter você conosco. Hoje eu tenho uma alegria muito grande de trazer um convidado muito especial aqui, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Por quê? Porque eu falo que na vida profissional a gente vai construindo os relacionamentos e quando a gente sai da empresa, muitos relacionamentos se perdem. Mas esse meu convidado, eu tornou-se um amigo fiel, um cara que a gente confidencia muito, a gente ri, a gente chora, a gente faz comida junto, é um cara muito amigo e eu tenho certeza que ele vai contribuir muito, muito com esse episódio e para você que está em casa, tá? Hoje ele vai falar um pouquinho sobre o mercado pet. Mas o grande benefício que eu falo de trabalhar na área comercial é esse. As experiências que a gente tem em um mercado, em uma espécie, ela pode ser aproveitada em várias. Então, hoje, o que a gente vai aprender de pet pode ser replicado para espécies que trabalham com bovinos, com equinos, com suínos. Então, aproveite ao máximo. E se você quiser entrar na área comercial, venha com a gente, porque eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com esse convidado. Eu vou ler aqui porque o histórico dele é bem bacana, tá? Ele tem 33 anos no mercado pet, né? Sim, sim, Eduardo. 6 anos dono de uma empresa, né, de uma loja, de uma revenda. Ele ficou 7 anos como representante comercial. Depois ficou mais 8 anos como dono de uma distribuidora de produtos veterinários. E agora tem 12 anos que ele está como gerente comercial na Avante Distribuidora, uma distribuidora de Belo Horizonte. É com alegria e com prazer que eu tenho que apresentar o Ricardo. Seja bem-vindo, Ricardo Ortegal. Prazer, Eduardo, estar aqui com você, com essa toda experiência comercial que você também tem. Eu sei que você tem muito que proporcionar para essa galera aí que está chegando no mercado, né? Com a sua experiência, com o seu know-how que você também tem durante esse tempo todo aí na área comercial, como gestor de grandes marcas, né? E eu acho que quem tiver a oportunidade, né, de compartilhar esse conhecimento seu também vai agregar muito para o futuro profissional. Mas é um prazer, em primeiro lugar, estar aqui no seu estúdio compartilhando com você essa entrevista. Eu fico lisonjeado mesmo, por quê? Porque quando a gente idealizou isso aqui, né, eu falei, vou fazer um podcast, eu conversei com muitas pessoas e você foi uma delas, e você me incentivou muito, falou, não, Du, realmente está precisando disso, está precisando de trazer esse povo que está entrando no mercado agora, para mostrar a experiência que a gente já passou, um mundo sem internet, o mundo do bloquinho do pedido. Eu talvez peguei o finalzinho dessa era, né? Mas tudo muda, tudo mudou, e a gente, com essa experiência, a gente não pode esquecer que a tecnologia vem, as coisas vêm, mas muita coisa lá do passado a gente tem que usar hoje, a comunicação, o network, o relacionamento, né? Isso fica, isso não vai embora com a tecnologia. Então vai ser um prazer a gente conversar aqui, bater esse papo e você trazer essa experiência, né? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria saber, Ricardo, da onde surgiu essa ideia sua de vir para a área comercial, né? De produtos veterinários? Você não tem essa formação de veterinário, da onde surgiu essa loucura aí de entrar para esse mercado? Então, Eduardo, a minha carreira a vida toda, né, fora os 33 anos de área comercial veterinária, na realidade, iniciou por uma necessidade, tá, de trabalho, eh, que eu precisava ir para o mercado de trabalho e eu não o meu sonho era fazer medicina veterinária, mas eu casei muito cedo, tinha que gerar uma renda para sustentar a família, filho, enfim. Então na nossa época, lá atrás, eh, os antigos falavam, né: "Ah, você não tem uma profissão, você tem que ser vendedor", né. E hoje, na realidade, nós somos um dos profissionais mais bem, admirados no mercado, ou vendedor, representante comercial, ou agente comercial, como queira se falar a respeito, né. Uhum. Então eu tive a oportunidade, eu falo que a oportunidade de nascer no meio rural, e meu pai também, durante mais de 40 anos, meu pai, teve canil. Meu pai era um apaixonado
por criação de cães, da raça Doberman e Boxer. Então eu fui nascido e criado no meio dos animais. Então isso é uma paixão de infância, né? E você nasceu em qual cidade, assim? Eu nasci em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Uhum. Eu vim para Minas Gerais com apenas 17 anos para 18 anos, né? E você veio com a família, seu pai, todo Vim mundo? com meu pai, minha mãe, minha irmã, certo? E minha primeira oportunidade de trabalho foi aqui em Minas Gerais, precisamente em Belo Horizonte, né? E comecei numa área totalmente diferente, porém na área comercial, que era uma área de venda de filtros industriais, mas ligada ao meio rural, que eram filtros industriais para serem vendidos para suinoculturas e granjas aviárias. Ah, então já estava E na área já comercial estava na área comercial do meio do rural, meio né? rural. E daí surgiu uma oportunidade logo de início, né, que uma representação de uma indústria de grandes animais, que é a Microsulis do Brasil, que até hoje ela está aí, né? A Sim. Microsulis, uma empresa, um laboratório conhecido, né, a nível nacional. Mas a minha paixão pelo pet sempre existiu e a oportunidade na época eu vi que esse mercado pet ele estava surgindo, ele estava nascendo, porque quando eu fui para o mercado pet em 1992 a gente tratava dos animais como se fala, né, no fundo do terreiro, né? Comendo angu e o que Comendo sobrava. angu, que sobrava, a mochiba, né? Então a gente tinha que realmente correr atrás, no fundo do terreiro, para conquistar os tutores para que eles tratassem um pouco melhor dos animais, né? Então foi uma coisa bem difícil, na época poucas empresas estavam no mercado, A gente está falando de que ano, assim? 1900? 1991, Eu 92. estava com 8 anos de idade, eu estava na fralda ainda. Isso, então eu entrei nesse mercado como lojista, eu montei uma loja, chamava-se Agrocenter, na região do Pampulha, e eu tive muito sucesso com essa loja. Só que eu fiquei praticamente 7 a 8 anos com esse comércio, prosperei muito com esse comércio, mas eu vi que realmente o meu lugar não era da porta para dentro, era da porta para fora. Por quê? Porque eu tinha outros objetivos na vida, eu tinha outras coisas a conquistar, e eu nunca me dei muito bem com a venda passiva. Eu queria ser um vendedor, um representante, uma pessoa ativa. Então, eu me lancei para o mercado de trabalho. Foi quando eu iniciei a minha carreira numa indústria, uma indústria voltada 80% para o PET, que é a lema biológica do Brasil, voltada Uhum. para produtos biológicos, basicamente Vacinas, vacinas né? PET, né? E aí eu comecei minha carreira como representante comercial na linha PET. Muito difícil na época, porque nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, não tínhamos a informação que nós temos hoje. Você tinha que ir lá no cliente uma vez por mês, ia ali lá e se não tivesse Justamente. o pedido, já era, só no mês seguinte, né? Nós não tínhamos um GPS, nós não tínhamos um Google Maps, nós tínhamos um Guia Riviera, e a gente tinha que procurar as poucas lojas pet que tinham no mercado, mas enfim, isso foi o início de carreira. A loja Pet nessa época, você rodou muito no interior ou foi mais nas capitais, assim, em Belo Horizonte? Como é? Basicamente, Eduardo, esses 33 anos de carreira pet que eu tenho hoje, porque a minha permanência na área de grandes animais foi muito curta, foram 6 meses, até que surgiu essa oportunidade para o mercado pet, e eu migrei para o mercado pet, mas eu me especializei no pet dentro da grande Belo Horizonte. Entendi, Belo Horizonte e cidades bem adjacentes, né? entendi. E assim, eu imagino, não sei, mas você pode até me corrigir, imagino que essas lojas eram meio que aquelas agropecuárias de bairro, né? Tinha o cachorro, Sim, tinha o codorna, tinha sim, galinha, tinha sim, tudo, né? casas de Casas ração de ração. raiz, aquelas casas de ração raiz mesmo, né? Com a galinha Ah, canela dura. isso, com certeza, era realmente o pet, vamos falar assim, a gente nem escutava esse nome, na época não existia, o mercado pet, né? Uhum, uhum, Era casa de ração, mercado de ração, sim. especificamente porque o que movimentava basicamente esse mercado era a nutrição, o alimento, né? Mas aí sim, você tinha os medicamentos bem básicos, antibióticos, alguns anti-inflamatórios, as vacinas estavam começando a surgir com a necessidade de se vacinar um cão, então o desafio era muito grande, além de o número reduzido de pontos de venda que existia naquela época, né? Uhum, uhum. E quando você entrou, começou a trabalhar com lema, e aí foi natural esse processo de evolução, por exemplo, aí você falou, vou abrir um distribuidor. Por que que você saiu do varejo, foi para o representante, e depois você resolveu abrir um distribuidor? Você enxergou o quê, assim, o potencial de
de ganho, de abrir mais mercado, de conhecer mais pessoas? O que que te fez migrar assim para o ramo de distribuição? O Eduardo, eu vejo que o período que eu fiquei como representante comercial, e eu diferente de alguns, ou a grande maioria, eu tive a oportunidade de trabalhar como representante comercial dentro da Grande Belo Horizonte. Então eu tinha um conhecimento, como hoje tem várias distribuidoras PET no mercado da Grande Belo Horizonte, que basicamente um representante faz um trabalho numa determinada região da Grande Belo Horizonte. Então eu fui uma pessoa que eu sempre rodei a Grande Belo Horizonte toda, fazendo um círculo de relacionamento com os lojistas. Então eu vi que era o momento, pela experiência que eu tinha, de dar um passo mais alto e ir para uma distribuição. Então aí eu parti realmente para abertura de uma distribuidora de produtos veterinários, realmente querendo alcançar patamares maiores profissionais. Entendi, entendi. E aí acabou, ficou lá durante 8 anos, parece, não lembro aqui agora, deixa eu pegar aqui, acho que foi isso mais ou menos, uns 8 anos. E aí surgiu depois, 8 anos. E aí surgiu depois a possibilidade de você virar gestor de uma distribuidora, né? Na verdade, agora são duas, acumulado duas aí nesse tempo todo. Sim, sim, Como é sim. que foi esse processo aí? Esse processo de mudança, né, eu falo que não foi um processo de regressão, de sair de patrão para gestor comercial. Foi um processo de evolução, porque, um gestor comercial completo hoje ele tem que eu identifico que, apesar da nomenclatura gestor comercial, mas para você fazer uma boa gestão comercial, ele envolve vários processos dentro de uma empresa. E o meu conhecimento durante a época de empresário na distribuidora de produtos veterinários, você adquire conhecimentos de logística, administrativos, contato com indústrias, compras, enfim, você tem toda o perfil de uma empresa, o movimento de uma empresa na sua mão. Então, até por acúmulo de funções, acúmulo de serviços dentro da minha distribuidora, eu optei com aquela experiência que eu tinha adquirido ao longo, de 8 anos como dono da distribuidora, encerrar minhas atividades, certo? E ir trabalhar na gestão comercial. Na época eu tinha uma empresa de um grande amigo, que está até hoje no mercado, que eu não abrindo mão dos meus parceiros, os laboratórios que eu tinha, eu fiz uma migração para essa empresa que ele tinha e montamos uma parceria. Eu fiquei como gestor comercial, montamos mais uma equipe de vendas e tocamos o barco. Eu gerindo toda a parte comercial, dando uma mão na logística, no administrativo, enfim, com toda a experiência que envolve hoje, eu falo a gestão, né? Uhum. É claro que você não, talvez eu não possa abrir os números, né? Mas eu sei, eu conheço muito a sua história dentro da Avante, que depois é a segunda distribuidora. Mas eu lembro que você falava comigo e quando o Rafael, que eu também, se Deus quiser, eu vou entrevistá-lo, né? Que hoje é o dono da distribuidora. Quando ele te colocou, você tinha quantas pessoas e quanto que faturava pet dentro da Avante, assim? Só para te dar um número pro pessoal, assim. Quando ele te chamou, falou, Rafael, ó, Ricardo, vem cá, vamos trabalhar aqui. Aquela época que nós colocamos a divisão PET, a Avante já era uma empresa de um porte de médio a grande, né, mas Uhum. porém nós estávamos nascendo a divisão PET dentro dela, né. Eram 3, 4 representantes, né, envolvidos no negócio, o faturamento inicial aí de R$ 40.000. E é um projeto grande, né? Que hoje tem, né? Assim, hoje tá, você não Sim. precisa falar os faturamentos atuais, mas quanto que tem de equipe hoje? Hoje entre representantes, promotoras técnicas, supervisoras de venda, envolvem aí acima de 20 pessoas. Então você vê que, por mais que a gente esteja falando de uma distribuidora, você já tem uma equipe muito grande e esse cargo seu, assim, de gerir essa turma toda, é uma responsabilidade muito grande, né? Começa pequeno, mas depois, com a sua experiência, você consegue trazer isso aí para patamares enormes de pessoas. E a gente não vai abrir os faturamentos, mas eu sei mais ou menos que já passou aí muito desse valor aí. E a gente tem, e o Rafael comenta, né, que tem possibilidade de crescer ainda mais, né? E ele está abrindo agora em outros estados também, Sim, está sim, crescendo. sim, sim. A Avante hoje já tem divisões em vários estados, né? CDs próprios em vários estados, uma empresa Uhum, que cresceu, alavancou muitos seus negócios também. Mas eu falo que o mercado pet, ele é um mercado que, apesar de tudo das informações que chega de órgãos, né? Para a gente, eu falo que é um mercado que ele é imensurável. A cada dia ele surpreende. Para quem conhece o mercado, a cada esquina que a gente vira é uma loja nova, é um hospital veterinário novo, então assim, é um mercado que ele é imensurável. Então,
por mais que a gente, ao longo desses 8 anos, o crescimento que nós tivemos, a capilaridade que a gente tem hoje, eu falo que a gente tem, assim, a gente não está nem no meio do percurso que tem que alcançar ainda. Realmente é um mercado gigante, Para imensurável. você que está acompanhando aqui, eu posso falar alguns números do mercado em si. Quando a gente fala de mercado pet, só de produtos veterinários, eu não estou falando nada de, né, casinha, tudo que se envolve no mercado pet, estou falando só de produtos veterinários. A gente tem crescido nos últimos 5 anos mais de 2 dígitos por ano. Sim, Então, o Brasil hoje é o terceiro maior faturamento em bilhões, né, de reais no mundo. Então, o mercado é gigantesco e tem muita oportunidade, né? E aí eu trago agora, já trazendo uma informação muito legal para o pessoal que está assistindo para a gente, que eu acho que é esse que é o grande interesse, né? Porque sim. eu acredito que quem está vindo nos assistir tem muita dúvida sobre como é que funciona o mercado, como é que entra nesse mercado, e existe um preconceito natural. Eu não sei de onde que surgiu isso, né? Talvez pelos vendedores que enganam as pessoas, que eu vou ser um venderinário, né? Existe esse termo aí, e existe esse preconceito de entrar nesse mercado que fatura muito, dá muitas possibilidades, dá muita carreira, a pessoa chega a ser CEO, a pessoa constrói uma vida, como você construiu a sua e eu construí a minha, tenho construído, a gente tem construído, né, porque a gente não encerrou as atividades ainda. Então, assim, trazendo para esse aspecto, você acha, como é que você acha que a participação do processo técnico, ou seja, a capacitação técnica, quanto que ela importa dentro de um profissional que está na área comercial? De 0 a 10, por exemplo, quanto você acha que... Porque eu vejo muita gente preocupada. Eu tenho que ser muito bom tecnicamente, eu tenho que saber fazer cirurgia, eu tenho que saber aquilo, eu tenho que saber aquilo outro, da parte técnica. Mas o que que isso representa dentro desse trabalho na área comercial para você? Olha, Eduardo, eu classifico que hoje tanto o zootecnista, o agrônomo, ou o médico veterinário, ele dentro da carreira nossa de produtos veterinários, o peso de ser um profissional formado, ele, vamos falar de 1 a 10, ele é 5. Eu acredito que ele já entra no meio do caminho. Daí para frente, é ele procurar se especializar na área comercial, procurar uma mentoria, que o que se criou, que falou assim: o vendedor ele nasce vendedor. Não, muito pelo contrário, certo? Não existe isso. O vendedor é um relacionamento, é conhecer o seu produto, se relacionar com pessoas, certo? Aliado a isso ao conhecimento técnico, as chances de realmente ter um sucesso são muito rápidas. Agora, o que sempre eu digo que o representante comercial, o que tem que estar na mente dele é o P ao quadrado, que é a paciência e a persistência. Ele tem que se formar uma identidade no mercado, criar um relacionamento no mercado, conhecer muito bem algumas técnicas de venda, como transpor objeções, porque a gente sabe que todo mundo que está atrás de um balcão, atrás de uma mesa, tem também uma técnica de ceticismo ao ser comprador, mas isso tudo é questão de realmente de tempo, de procurar a forma correta de abordagem, que eu sei que isso tem profissionais no mercado que desenvolvem essa parte comercial, né. Então eu acho muito importante essas pessoas que estão chegando hoje, que são um bom número de pessoas recém-formadas, aí zootecnistas, médicos veterinários, as chances de mercado são muito grandes. Hoje, você falou que tem uma equipe já grande, né? Assim, hoje, quando você abre uma vaga, Ricardo, quantos currículos você recebe em média, assim, por vaga? Olha, por acaso, A gente Eduardo, está falando de Belo Horizonte, né? Especificamente de uma distribuidora que trabalha regionalmente em Belo Horizonte, né? Então, você divulgou uma vaga ontem, por exemplo. ontem eu divulguei uma vaga, ontem às 21 horas, e não foi em plataforma especializada, foi num status Instagram. um Instagram, no status de WhatsApp. Eu recebi de ontem à noite, hoje, mais de 20 currículos. E eu falo que 100% desses currículos, pessoas formadas, medicina veterinária e zootecnia. Para você ver. Então, assim, é um Pessoas mercado. entrando no mercado, sem qualquer experiência na área comercial. Uhum. E aí, falando nisso, você recebe esses currículos. A gente vai entrar muito na parte técnica do currículo, né? Porque eu acho que é importante o nosso ouvinte ali, a pessoa que está assistindo também, entender que o mercado está aberto, tem muitas possibilidades, mas eu sei que existe uma resistência muito grande de entrar. Por quê? Primeiro que ele não sabe como que ele faz para entrar nesse mercado. Ele sai com a visão técnica, né? Eu tenho que ser veterinário, eu tenho que ser zootecnista, eu tenho que ser agrônomo, eu tenho que mexer na terra, né? Mexer na semente, mexer no cachorro, né? E aí, de repente, ele cai no mercado de trabalho que abre essa possibilidade para ele de trabalhar no mercado de vendas. E que ele não deixa de ser técnico, né? Ele não deixa de ser veterinário, zootecnista, pelo contrário, vai precisar dessa habilidade, por isso que as indústrias estão contratando, porque a indústria enxerga que ele está na metade do caminho, não vai ter que ensinar para ele o que é um antibiótico, o que é
uma semente, né, para um agrônomo, por exemplo, você já pula essa etapa, depois você vai entrar com a parte técnica. Então, quando você pega esses currículos especificamente, o que que você olha assim? O cara não tem experiência, né? Você falou que recebeu 20 currículos lá, a maioria do povo sem experiência. Quando você bate o olho, o que que você tenta pegar de informação para falar, pô, esse cara merece uma entrevista, merece eu chamar para conversar? Porque você não conversou com a pessoa ainda. O que que você olha assim para o currículo Ô, dela? Eduardo, apesar dessas pessoas no currículo, aliás, os currículos até eu acho assim muito pouco bem elaborados, falta de uma performance em elaborar um currículo, né? Mas eles colocam basicamente a experiência que eles têm na área clínica. Então, eu vejo muito isso, que é o que eles mostram realmente. E essa decisão normalmente são feitas em cima de entrevistas pessoais, que você olha no olho daquela pessoa, você vai identificar quem realmente tem melhor perfil. Não falo que perfil é o quê? É sonhos a serem realizados, pessoas. Porque ser representante comercial é uma grande carreira. Eu falo que nada que esteja aos nossos olhos vistos e às nossas mãos palpáveis não passou por um representante comercial. Tudo houve uma comercialização em tudo que se consome, né? Então, assim, o representante comercial é uma carreira que nos dá a possibilidade de ter um sucesso financeiro muito rápido, dependendo do trabalho que cada um venha desenvolver, certo? Da vontade que cada um, da persistência de cada um, certo? E voltando a falar, essas pessoas que estão entrando aí no mercado, porque você formar uma pessoa do zero não é fácil, porque eu falo que nós da área de terapêuticos, biológicos, produtos veterinários, você pegar uma pessoa hoje do zero, você tem que, além de formar a área técnica, você tem que dar a essa pessoa um input na área comercial. E você pegar essa pessoa meio caminho andado, realmente fica muito mais fácil dessa pessoa ter sucesso. Agora, o sucesso está ligado realmente à sua persistência, à sua paciência, certo? Frequência e sequência, né? Assim, dá um número pra gente de quem que você tem que quantos por cento você tem que desligar porque não deu certo. A pessoa, você viu que a pessoa não está preparada, assim, ela tem conhecimento técnico, ela sabe o que é um antibiótico, o que é um anti-inflamatório, ela sabe o que é um shampoo de terapêutico, ela tem uma noção técnica. Bom, o que que faz quantos por cento você acha que dessa turma que você tem contratado, você acaba tendo que desligar porque faltou algo a mais, faltou um tino comercial, um relacionamento, um olhar no olho e conversar, né? Eu sei quanto que é difícil porque eu treino pessoas também, né? E eu fico ali tentando filmar as pessoas e a pessoa não consegue gravar um vídeo, porque ela tem dificuldade. Quantos por cento dessa turma que você contrata, você acaba tendo que desligar por falta dessa habilidade, dessas habilidades? 50%, Eduardo. Isso tudo, Ricardo. Isso tudo. Isso tudo. Eu falo que tudo na vida da gente, principalmente do representante comercial, isso qualquer empresa, não é só na empresa que eu estou gerindo hoje como gestor comercial, mas tudo na nossa vida é construção. O mercado, como eu falo, o mercado pet é um mercado gigante, imenso, imensurável, tá? Mas o fator perseverança, certo? Ele tem que ser construído, tudo tem que ser construído. Você vai para uma empresa hoje, você vai iniciar, eu falo que os tempos hoje são muito, mas muito mais fáceis. Um profissional hoje bem formado pela área técnica, área comercial, as chances dele não dar certo são mínimas. Mas eu falo, quem vai fazer o principal é essa pessoa, a sua força de vontade, a sua perseverança e a sua vontade de construir um futuro dentro daquela empresa, dentro do mercado, né? Porque nós somos, né? Eu principalmente sou de uma época, como eu te falei, que nós não tínhamos tecnologia, não tínhamos nada, não era um bloco de pedido na mão, nós não tínhamos uma tecnologia. Hoje o representante comercial numa empresa como a Avante, ele tem uma tecnologia de ponta, ele tem um sistema de Power venda hoje, BI, um Power BI que dá todas as informações, ele tem uma carteira de cliente exclusiva, um setor exclusivo de trabalho, fora aqueles clientes que existem no mercado que até hoje não tiveram a oportunidade de serem prospectados, visitados, então as chances do sucesso são enormes. Agora, a força de vontade, ela é realmente que tem que ir na frente daquilo tudo, né? é. Eu acabo ajudando as pessoas, né, eu tenho curso sobre currículo, tenho um curso sobre entrevista, e eu tenho ajudado algumas pessoas que têm me procurado. E o que eu vejo, geralmente, é uma preocupação muito grande com a estética do currículo. Então, o currículo, ele pega o currículo ali, ele quer colocar o layout mais bonitinho que ele acha no Canva, que ele acha ali no Google, mas ele esquece de colocar algumas informações básicas, né? Então, ele coloca as informações incompletas.
se ele está mandando um currículo para uma área pet, por exemplo, ele manda experiência da clínica de bovinos ou da experiência de equinos. E assim, eu falo muito, né? O currículo ele é personalizado, ele é específico para aquela vaga. Então não acha que você vai ter um currículo e vai mandar para todas as vagas. Se você acabou de formar, está indeciso ainda qual área, escolheu, apareceu uma vaga de pet, personaliza, tenta ver a experiência que você teve no pet. Ah, Du, não tive experiência nenhuma. Então procura fazer alguma experiência, né? Eu falo muito com as pessoas que não adianta sair da faculdade para depois arrumar o emprego dos sonhos, se durante a faculdade você não fez os estágios dos sonhos, né? Então, assim, já é uma falha grande que eu percebo, que as pessoas acabam a faculdade para se preocupar depois em trabalhar. E aí ela chega no mercado de trabalho com conhecimento técnico, mas sem uma experiência de currículo, de vendas, de abordagem, de comunicação, né? Eu também considero que aí a parte técnica é 50 ou até menos, dependendo da vaga, né? Sim. Porque a gente fala de promotor, a gente fala de vendedor, a gente fala de supervisor, gerente, então são vários os cargos que vão diferenciar essa capacidade técnica. Um gerente comercial, ele vai falar muito pouco de parte técnica, porque ele já está num nível grande, né, de evolução, que ele vai tratar das questões financeiras, marketing, mas o promotor ele tem que saber muito técnico. Então, o grau de intensidade técnica vai depender da vaga que ele está galgando, né? Para a gente entender o seguinte: você vai lá, contrata as pessoas, percebe que elas não estão exercendo um bom trabalho e acaba tendo que desligar. Quando você vai entrevistar novas pessoas, você percebe que essas pessoas que estão chegando, elas estão passando por experiências frustrantes em outras vagas ou são pessoas assim que acabaram de sair da faculdade e já estão buscando oportunidade? Você tem pegado algumas pessoas mais experientes ou não, assim? Eduardo, não. Vou te falar que 98% das pessoas que chegam hoje são pessoas realmente 0 quilômetro no mercado de trabalho. E voltando um pouco atrás no que você falou do currículo, às vezes nós gestores, né, perdemos a oportunidade de ter boas pessoas trabalhando conosco pela má elaboração de um currículo. Eu falo que o currículo é o cartão é o convite para o sucesso. Então, tem alguns currículos que a gente recebe. Quando você olha o cabeçalho do currículo, aquilo ali, que não tem nem o endereço onde que essa pessoa reside, em qual bairro, aquilo você já tira fora. E às vezes é uma oportunidade de você estar dando uma chance a um excelente futuro profissional, né? Sim, sim. Então, o currículo, sim, ele é uma peça muito importante, porque ele é o convite para o sucesso. Porque por menos experiência que o candidato tenha na área comercial, mas aquilo ali vai ser o convite de você conhecer aquela pessoa pessoalmente, olhar olho no olho, ver os sonhos, os anseios, bater um papo e de repente você vê uma oportunidade, até nessa falta de experiência comercial, mas no bate-papo com aquela pessoa ali, você vê que aquela pessoa é merecedora de uma oportunidade, Sim. né? E Pelos seus sonhos, sem vícios, né? E até sem assim, sem vícios, vícios. justamente. Não, eu vou investir nessa pessoa, vou capacitá-lo comercialmente, porque eu tenho certeza que os anseios, os sonhos dessa pessoa estão compatíveis com as minhas necessidades, que eu falo, Sim, né? Realmente o representante comercial, independente do segmento, ele tem que ter sonhos, né? Tem que ser pessoas que realmente queiram crescer, porque é uma carreira brilhante. É uma carreira que a gente tem possibilidades inúmeras de crescimento, não só financeiro, mas com crescimentos profissionais, né? uhum, É um mercado em plena evolução, sabe? Então, mas, como você falou, o currículo é a porta de entrada. é. E tem falhado, as pessoas têm falhado muito nisso, né? Nesse ponto, né? 100%. É. 100%. Às vezes, Tá vendo? Tá escutando aí, gente? É isso aí, ó. de E não é todo. só ele que fala, não. As pessoas que eu converso, eu também pego currículos para avaliar. É isso aí. É currículo sem endereço. Como é que você vai contratar uma pessoa para trabalhar numa cidade específica ou num bairro específico se você não sabe onde ela mora? Sim, Aí o cara coloca que mora no Belvedere e a vaga é para venda nova. O cara vai atravessar 2 horas. Não vai, entendeu? sim, Então, assim, sim. aí você chega, perde seu tempo de entrevistá-lo, porque na hora que no currículo está mal feito, você dá a oportunidade e o cara mora em outra região. Então, são detalhes que a gente, né, orienta, né? Quem tiver interesse, até existe um curso aí no link da bio aqui, tem um curso meu sobre o currículo. Se você deixar de lanchar, você consegue comprar o meu curso, né, de tão barato que é. Mas é uma oportunidade de você me conhecer, conhecer os meus produtos, conhecer um pouco da minha história e você elaborar um currículo bem feito. Aí, Ricardo, por exemplo, você vai entrevistar a pessoa, né? Você começou a conversar com a pessoa ali. Eu brinco muito nos meus treinamentos que uma boa entrevista, se ela demorou menos de 5 minutos, você está fora, você está eliminado. E se demorou demais também, tem alguma coisa estranha acontecendo ali, porque o cara gostou demais de você, né? Ou então ele não tem mais ninguém para entrevistar. Assim, quando você vai entrevistar uma pessoa, o que que você gostaria de ouvir daquela pessoa no sentido de
o que que ela coloca para você? Você falou dos sonhos, das realizações, assim, o que que você espera? Sentei aqui com você, eu sou um candidato, o que que você espera que eu fale para você? Eu já entendi que a vaga é para promotor, por exemplo, né? O que que você espera que eu apresente para você? O que que você espera do candidato, assim? Eduardo, eu acho que qualquer entrevista, eu vejo eu como profissional, não como gestor, mas na minha época de representante, eu tive a minha escala profissional foi em poucas empresas, né? Mas eu vejo que o representante hoje, a pessoa hoje que está fazendo uma captação de um trabalho, em primeiro lugar, ela tem que estudar antecipadamente que trabalho é aquele. Hoje qualquer empresa tem um site e, e você procurar saber aonde que você está indo, que tipo de trabalho que você vai exercer ali. Então, Eu tô assim, rindo que é exatamente é isso que eu canso é, de falar para as pessoas. Elas vão para entrevista sem saber nada da sem saber empresa. nada. Que a empresa faz? Não sei nada, né? Não sei. Então, assim, eu vejo que esses candidatos chegam, sentam na minha frente e não sabem realmente o que que eles vão fazer, o que que eles vão trabalhar. Lógico, eles sabem que a Avante é uma grande distribuidora de produtos veterinários, mas eles não têm, às vezes, durante 15, 20, meia hora de uma entrevista, essa entrevista se encerra sem perguntar quais são as linhas que você tem, quais são os laboratórios que você tem, qual é a região de trabalho que você tem disponível, sabe? Então, assim, isso eu acho que é um erro grave, gravíssimo, porque a primeira coisa que quando você vai entrevistar uma pessoa que realmente está querendo ingressar no nosso mercado de trabalho, que essa pessoa não tem uma experiência comercial, é você ver realmente o interesse pessoal dessa pessoa em relação ao que eu tenho a ofertar, Uhum. certo? Porque já recebi vários candidatos que, primeira pergunta que faz para mim é qual é a média de ganho de um representante? A pessoa está preocupada com o interesse dela, né? O que que ela vai ganhar, o que que ela tem de benefício, mas ela esquece de perguntar O o que 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 ela eu vai fazer, né? o que ela vai fazer? O que que eu tenho para ofertar? Porque dependendo da pasta que eu tenho para ofertar, que é uma pasta que é muito robusta, e da região que ele vai trabalhar, ele já vai ter a capacidade, às vezes nem pela região que ele tem uma experiência comercial, mas pelo número de laboratórios e os laboratórios que isso ele conhece pelo próprio estudo, né, dentro de uma medicina veterinária e vai estar conhecendo, certo? Ele sabe que realmente a chance de ele ter sucesso são muito grandes, né? Mas essa preocupação do candidato é muito pequena, sabe? É muito pequena. Então, assim, eu acho que um preparo antecipado a um envio de currículo, de uma entrevista dentro de uma empresa é muito importante, porque ela é decisória na hora de você realmente escolher as pessoas, né? Eu falo que eu nos meus treinamentos, né, sobre entrevista, eu falo o seguinte: marcou meio-dia, chega 11 horas da manhã, não chega suado, com aquele ofegante, desesperado, achando que vai perder a entrevista. Por quê? Porque você teve plano, né, para poder organizar a sua ida. Se você chega num ambiente de uma entrevista já estressado, ansioso, sem conhecer o ambiente que você está, porque quando a gente chega aqui, você chegou aqui hoje, é necessário uns minutinhos para você entender, né? A gente fala do rapport, né? Você, pô, eu tô aqui no estúdio, eu tô, né? Tem iluminação, tem microfone, deixa eu entender. E a mesma coisa na entrevista. Você chega numa sala, você tem que entender como é que é, na sala de espera. E as pessoas não fazem isso. E elas chegam despreparadas, porque não consultaram a empresa, não olharam o site, o Instagram, não fizeram nada. E aí falam assim: quanto que é o salário? E aí eu tenho um caso, né, da minha esposa, ela está aqui hoje, nos ajudando aqui. Esses dias, ela divulgou uma vaga. A pessoa perguntou assim: qual o salário? Ela falou: não, venha para a entrevista, mande seu currículo, que a gente vai divulgar as informações posteriormente. Sabe qual foi a resposta do cara? Eu vou até fazer um post no Instagram sobre isso. Se vocês não querem divulgar, porque deve ser uma mixaria, não vou não. Então, assim, é tão absurdo, né? Eu falar, seu pai escutar um negócio desse, meu pai, as pessoas mais antigas escutar que a gente está desrespeitando uma pessoa no momento de entrevista, de um processo seletivo, é quase que um assassinato, né? Então, hoje, as pessoas estão muito mais preocupadas, né, o que que elas vão receber. E na área comercial tem muitas possibilidades de ganho. Prolabore, CLT. Eu falo muito, né, no Instagram, carteira assinada, 13º, 14º, veículo, celular, viagem paga, salários bons, né? Hoje, uma pessoa, se entrar num laboratório, né, falando um laboratório bom, ele vai ganhar aí um promotor 7.000, 8.000 reais, dependendo do laboratório que ele entrar. Então, assim, Sim. na área clínica, talvez ele não consiga fazer esse salário inicialmente, mas ele quer, ele está preocupado com o que que ele vai ganhar e não o que que ele pode construir dentro da área, né? É o que eu falo, né? A vida da gente profissional, independente se é área comercial, se é área clínica, certo? É, ninguém vai chegar sentando na cabeceira da mesa, é construção. Construção, Então, para as exatamente. pessoas que realmente tenham
queiram construir, certo? Uma carreira, ter persistência, a paciência necessária, certo? Eu realmente, eu considero que seja uma das carreiras mais promissoras hoje no mercado, é a carreira de um representante Não tem comercial. limite, né, Ricardo? Não Assim, tem limite. Eu já tive candidatos que me fez essa pergunta, certo? Quanto que você vai me pagar? E eu devolvia a pergunta, quanto que você quer ganhar? E ele me respondeu, eu falei assim, é muito pouco pelo que eu tenho para te ofertar. Mas o que eu tenho a ofertar não é simplesmente um salário, é o meu produto, o meu número de laboratórios que eu tenho hoje, sob o meu domínio, a região que eu tenho hoje, para te entregar, para você ser um representante exclusivo dentro dela, a minha carteira de clientes, sabe? Então, hoje, o representante ele tem um suporte muito grande com tecnologia, com a empresa que está por trás, com o estoque que a empresa disponibiliza para que ele comercialize. Então, assim, é o que eu falo, questão de remuneração, certo? É sem limite. Ele vai fazer a sua remuneração de acordo com a construção do trabalho dele no dia a dia. é isso aí. Vocês estão vendo, né, gente? É currículo mal feito. Então, olha as oportunidades para você que está se formando, está entrando no mercado, ou mesmo que trabalha na clínica, mas está cansado, porque eu tenho pessoas que estão no mercado de trabalho há mais tempo, com a clínica, e estão frustrados e querem entrar na área comercial, né? Eu tenho um grande amigo que virou gestor comercial e ele ficou 20 anos na área técnica. É um cara mais velho um pouco e ele tem a aprender ainda. Então, assim, currículo bem feito, se portar bem na entrevista, né? Olhar para a empresa como benefício que você tem de aprender, mas também tem de oferecer. Eu falo que a entrevista, né, Ricardo, é o momento de você conhecer a empresa, mas o momento da empresa se conhecer. Não é só você sentar ali e ficar respondendo as perguntas. De Você até forma pode alguma. perguntar algumas coisas. Você não vai Sim, chegar na primeira pergunta e falar quanto que eu vou ganhar. Mas qual que é a região de trabalho? São os produtos que eu vou trabalhar? Existem outros vendedores trabalhando na mesma pasta na minha região? É uma pasta exclusiva ou não? Só eu vou vender aquele produto? Então, assim, você pode perguntar isso, né, sim, Ricardo? e é necessária a pergunta. Porque isso demonstra interesse, gente. Quando você pergunta coisas desse tipo, você demonstra que mesmo sem experiência, você está interessado. Sim, E aí a pessoa fala, poxa, aquele cara ali, eu brinco muito, né? O currículo muda de pilha, pô. Você tem lá 20 currículos que você recebeu. Aí você entrevista 20. Um cara desse fala assim, ou uma menina, né, fala assim, qual que é a pasta? Qual que é a área que eu vou trabalhar? Ela não quer saber inicialmente de salário. Ela vai receber essa informação na hora certa, sim, né? sim, é Ela, ninguém, importante. ninguém vai te contratar sem te falar quanto você vai ganhar, né? Sim, Mas aí a pessoa faz essas perguntas, você fala, peraí, ó, esse currículo aqui muda de pilha. Essa aqui é uma pessoa que eu tenho mais carinho por ela, mais sim. afeto, porque ela demonstrou, Ela está né? Ela interessado está no interessada. trabalho dela, que ela É. tem a desenvolver. E eu sei, gente, que é normal as pessoas também não saberem nem o que perguntar. Então, acho que é por isso que esses conteúdos hoje agregam muito, né, Ricardo? Para a gente Sim, escutar um podcast como esse e falar assim, o que que eu posso levar disso aqui? Então, currículo, entrevista, tem muito conteúdo bacana. E escutar uma experiência, né? Uma pessoa que já está aqui há mais tempo, como eu tenho muito menos tempo que você, mas já entrevistei centenas de pessoas também. Né? Você tem algum caso assim engraçado de alguma entrevista ou de algum processo de pessoas que foram rodar com você e que você cometeu alguma gafe, assim, ou no cliente, ou com você, ou com alguma verba? Eu sei alguns casos que você já me contou aí, eu não sei, a gente não vai abrir, não, mas você lembra de algum caso assim bizarro que você possa contar que o pessoal fala, não é possível que a pessoa fez isso? Você lembra de algum caso assim? ô Eduardo, eu Ou tenho um caso, despesa paga? eu tenho um caso, cara, de uma entrevista. Até essa você não sabe, eu nunca te contei. É, a coisa de uns 6 anos atrás, mais ou menos, eu estava no processo seletivo de representante comercial e até então eu recebi o currículo, né? Eu fiz uma análise prévia dos currículos e chamei uma pessoa para fazer uma entrevista. Era uma moça que morava numa cidade próxima a Belo Horizonte, estava mais ou menos dentro da região que eu precisava dessa pessoa. E ela chegou na empresa para fazer essa entrevista, e assim que ela sentou, eu ofereci uma água, um café, ela aceitou uma água, ela sentou, ela botou uns 3 colares, certo? Em cima da mesa, né? Certo? E Essa eu não sei mesmo, não. essa você não sabia. Botou uns 3 colares em cima da mesa, sabe? E assim, os colares coloridos e tudo, eu achei, eu nunca tinha acontecido isso comigo, né, cara? E eu perguntei pra ela, o que que significa isso
para que esses colares aqui, né? Ela falou assim, não, porque minha mãe é mãe de terreiro, de santo. E ela mandou, na hora que você estivesse me Ó, entrevistando, eu colocar isso aqui que os pais de santo, né, vão ajudar na entrevista, rapaz, e aquilo ali terminar o mais rápido possível aquela tô entrevista, fora, para ela ir né? embora, rapaz, É ali os não, espíritos dela, né? Sai não fora. contra qualquer tipo de religião, Sim, não é sim. isso, né? Mas assim, eu fiquei até com medo daquela situação ali, aqueles colares ali. Eu falei, olha, tá fazendo um despacho aqui em cima da minha mesa, né? É. Olha o nível, né, gente? É, mas É. eu falo assim, hoje, eu falo assim, os currículos hoje, devido à péssima qualidade que a gente tem recebido esses currículos, eh, a gente tem que partir para a segunda fase. Alguns são definidos, vão para a pilha do lado, né? Já lá no primeiro momento, mas a grande maioria fica no mesmo patamar. Então, a escolha, a definição realmente vai para a entrevista pessoal. E a gente vê que essas pessoas chegam para a entrevista pessoal da mesma forma que foi elaborado o currículo, totalmente despreparadas, certo? Despreparadas, sem demonstrar interesse naquilo que ela está almejando, aquele momento que ela está ali, porque ela saiu da residência dela, ela veio até a empresa, ela está tirando um tempo meu disponível para atendê-la ali, certo? E eu vejo assim que lógico que existe o interesse desde o momento que ela se deslocou, mas eu gostaria que esses candidatos fossem pessoas que conhecessem mais da minha empresa, como eu tento conhecer deles. O que eu tenho hoje para ofertar? O que despertou o interesse deles de virem até mim? Um simples anúncio no meu status, no Instagram da empresa, sabe? Eu acho que as pessoas têm que procurar um pouco mais de pesquisar sobre aquele trabalho, sobre aquela empresa, virem mais preparados para essa entrevista, porque com certeza isso faz a diferença na hora de você admitir uma pessoa. O interesse e o que essa pessoa realmente já sabe a respeito de você, da sua empresa, né? Isso demonstra o interesse, isso é um pontapé inicial para a contratação também, faz parte. E outra, gente, hoje com as tecnologias, com a inteligência artificial, né? Eu vou até te perguntar também sobre isso, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Mas assim, você quer se preparar para uma entrevista bem feita? Você vai no chat GPT da vida e fala assim, ó, estou com uma vaga, eu vou te mandar chat GPT, eu vou te mandar o folder da vaga, está lá, promotor técnico. Eu não sei o que que essa pessoa faz, o que que esse cargo faz. Detalhe para mim e me fale um pouco mais sobre a Avante Distribuidora em Belo Horizonte. Acabou, meu amigo. Você tem ali um resumo de tudo que a empresa faz, né? É claro que se você falar de uma empresa nova, talvez o ChatGPT não tenha essa informação, mas se for uma empresa estabelecida como a Avante, vai ter informação. Você vai para o Google, você vai para o LinkedIn, Instagram, tem de tudo. Então, assim, não está mais difícil como antigamente, a gente pega um catálogo de telefone das folhas amarelas, né? Sim, E eu era criança, quando meu pai tinha lá. A gente achar um telefone era a coisa mais louca do mundo, não achava. sim. Hoje em dia, velho, o Google acabou, você vai lá e bate lá. Então, assim, não é difícil você se preparar bem para uma entrevista, né, Ricardo? Sim, A sim. questão é a proatividade, é a falta de conhecimento do que você tem que fazer, né? Então, assim, o que você acha, então, já tocando nesse assunto, o que você acha que mudou da sua época com relação à inteligência artificial? Isso facilitou muito, mas quais são os problemas que isso trouxe também, né? A internet, porque eu sei que facilitou muito a vida do representante, do vendedor, do promotor, porque ele tem informação na mão, ele sabe onde está o cliente, ele não precisa ficar perguntando na rua, ele sabe que o cliente trabalha, porque tem o Instagram da empresa. Mas o que você acha que isso atrapalhou nas relações comerciais, né? O WhatsApp, principalmente. O Eduardo, nós passamos aí há pouco tempo, né, vivenciamos aí uma pandemia, né, que durante essa pandemia, alguns, vamos dizer assim, expert, ou se julgam expert no mercado, falavam, agora acabou a carreira de representante comercial, porque agora o cliente aprendeu a comprar por WhatsApp e tudo, e eu sempre falei, não, a venda, ela é olho no olho, ela é relacionamento, é parceria. Nós, representantes comerciais, somos consultores comerciais. Nós não estamos ali só para chegar dentro de um estabelecimento, uma loja, um hospital veterinário, uma clínica veterinária e tirar um pedido. Nós somos consultores comerciais. Nós estamos ali para entender a dor daquele cliente, ajudar na geração de demanda do nosso produto que está ali dentro. Então, a função de um representante comercial vai muito mais além de uma necessidade de compra e venda. Então, a inteligência artificial, a tecnologia, ela veio fazer milagre nas mãos do representante. Eu falo assim, a pessoa hoje que quer ingressar na carreira comercial,
aliada a toda a tecnologia que uma empresa hoje coloca na mão de um representante, com a inteligência artificial que ele tem um Google hoje que ele não tem mais qualquer tipo de dúvida, é um compêndio do veterinário que ele tem a resposta pronta na frente do cliente dele, que por mais que ele seja um técnico, um médico veterinário, pode surgir alguma dúvida de algum medicamento, tudo, mas hoje ele tem um Google, hoje ele tem um Wi-Fi, ele tem internet em qualquer ponto que ele estiver trabalhando. Então, isso tudo veio ajudar demais, mas ao mesmo tempo teve uma coisa que você citou aí, porque alguns representantes que acham que o WhatsApp vai fazer o papel dele, ele está ficando fora do mercado de trabalho, porque uma das características da nossa função é estar no dia a dia com nossos clientes, pessoalmente, visitando o estabelecimento, vendo como é que está o nosso estoque, como é que está a questão da formação daquela prateleira do cliente, auxiliando ele na geração de demanda, e ele passa a ser um amigo do nosso dia a dia, esse Sim, cliente, né? sim. Onde ele nos confidencia algumas coisas pessoais e nós da mesma forma. Então, assim, a inteligência artificial nunca vai tirar essa questão do relacionamento representante-cliente, ela tem que existir. E nisso, para alguns representantes, ela veio atrapalhar, porque quem realmente está tomando esse rumo está se distanciando cada vez mais do mercado. Sim. E o relacionamento, ele é um objeto de peso hoje, para que realmente o representante consiga alcançar os objetivos dele, que são as vendas, né? Eu falo muito também com as pessoas que estão entrando na área, eu já estou na área, né? Eu fui gestor também junto com você lá na Avante. Eu sempre fui contra ficar mandando preço pelo WhatsApp. Mas é natural que as pessoas vão evoluindo e vão solicitando e a gente acaba tendo que passar. Isso era antes da pandemia, depois muita Sim, coisa mudou. Então hoje eu já não tem como, o cliente me pede uma cotação, ele quer o preço. sim, Só que quando você vai na loja, quando você tem esse contato com ele, às vezes ele paga alguns valores maiores na sua mão, por quê? Porque ele sabe que você vai estar lá, que se vencer um produto você vai dar um apoio, que se o balconista tiver com dúvida você vai dar um treinamento. Então, um atacadista grande, uma Tambasa, uma Bartolfil, não tem gente capacitada nesse nível não. para poder fazer esse conhecimento. Então, eu falo que o preço vai chegar, claro, se tiver uma discrepância muito grande, é natural que a gente perca algumas vendas, né? As pessoas também estão ali apertadas, né? Os intermediários estão apertados e eles têm que buscar preço. Mas às vezes se a diferença for pequena, quantas vezes eu já ganhei venda, né, que o meu preço era mais caro, mas o relacionamento sobrepõe toda essa questão aí, né? Sim, sim, sim. O relacionamento eu falo que é o pós-venda, né? Porque o ato de vender, tirar o pedido, você está atendendo uma necessidade do seu cliente. Mas talvez a pós-venda ela seja mais importante que a venda. E a pós-venda é o quê? É o relacionamento que você tem com o cliente. Você, quando o seu cliente ter uma dor, você saber resolver aquela dor, aquele problema do seu cliente. Esse tipo de atitude, você só no dia a dia, pessoalmente, você vai realmente fazer esse relacionamento com o seu cliente que você precisa, né? Ricardo, a gente já está mais ou menos chegando no final, passa rápido, né? A Ó, gente muito vai rápido. conversando ali, vai batendo um papo. Mas assim, como a gente está focado em ajudar aquela pessoa que está entrando na área, um veterinário, um zootecnista, um agrônomo, o que você acha que o cara ele está saindo da faculdade, né? Ele está ali finalizando, ou acabou de sair. O que você acha que ele deve buscar de conhecimento, além do técnico que ele já teve? Ele está concluindo a graduação, ele está ali com o currículo dele mais ou menos pronto na parte técnica, né? O que você acha que ele pode fazer? Cursos que ele pode fazer que vão ajudar ele a, de repente, se despertar esse interesse para a área comercial, que pode fazer ele se diferenciar desses outros concorrentes aí. O que você acha que pode ser uma coisa que ele possa fazer, buscar no mercado? Olha, eu acho que hoje tem profissionais capacitados a oferecer esse tipo de serviço, né? Essa mentoria, vamos dizer assim, essa capacitação, esse até acompanhamento da área comercial, sabe? Não é uma coisa tão fácil de se achar, mas tem profissionais no mercado que hoje, além da capacitação, da formação de um currículo, também fazem um pós-admissão, vou falar assim, Uhum. né? Para realmente para que dê as dicas e as formas de essa pessoa ter chance de ter sucesso na carreira comercial. Então, se essas pessoas que estão chegando realmente no mercado, que não têm uma experiência comercial, certo? Eu acho que as oportunidades são muito grandes. O mercado ele é muito grande, o mercado ele é altamente contratante, a oferta é muito grande Eu de falo isso. trabalho que tem Toda hoje. semana é 2, 3 pessoas me ligando pedindo indicação de pessoas para trabalhar. É, muito, o mercado é muito ofertante, mas é por quê? Porque tem poucos profissionais não, porque o mercado ele é muito grande, o mercado ele cresceu muito, sabe. Você acompanhou o início da fundação da divisão Avante Pet, que eram
4 pessoas, hoje são mais de 20, e ainda estou em fase de contratação e ainda muita coisa para fazer ainda. Então, Uhum. assim, busquem realmente pessoas que possam te agregar, te ajudar a te conduzir dentro dessa carreira que é uma das mais brilhantes que eu conheço até hoje, né? Comunicação, né, Ricardo? Eu falo muito isso para as Sim, pessoas. Pô, sim. faz um curso de comunicação, de Sim, oratória, né? sim, É sim. básico. Eu vejo que as pessoas que formam nessas áreas mais técnicas, não só a gente que é da área agro ou pet, mas médicos, pessoas que fisioterapeutas, elas têm mais dificuldade de lidar com o público, de falar. Então, você tem tanto curso de comunicação hoje em dia que a pessoa pode fazer cursos até gratuitos, mas assim, eu sou da opinião que quanto mais você paga, mais investe, mais resultado você tem. Com Claro que certeza. existem coisas gratuitas que são muito boas, né? O Sim, Instagram. Mas assim, porra, invista num curso aí de comunicação, né? Até retomando um pouquinho, vocês estão trabalhando com envio de vídeos ainda? Porque eu adotei essa técnica lá no passado, solicitava vídeos na entrevista, para já dar uma sondada na comunicação da pessoa. sim, 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 Vocês sim. costumam fazer isso ainda? Costumamos, sim. Alguns candidatos, vamos falar assim, depois de uma prévia, né? Que realmente a gente acha que aquelas pessoas, eu acho que é muito importante também você ter abordado isso, porque alguns candidatos hoje, eles colocam a foto, certo, no currículo. Eu acho que isso é muito importante, porque nós somos visuais, né? Então, que a gente realmente, não que a pessoa feia não vai arrumar o serviço, não é questão Sim, disso, sim. certo? Mas você, quando está ali lendo a respeito de uma pessoa, esse candidato, é bom você estar vendo realmente a fisionomia, não é pela beleza, é pela fisionomia da pessoa. Sim. Então, o segundo processo, às vezes a pessoa tá mais distante, você está muito agarrado. Ô, gostei muito do seu currículo, me faz um vídeo aí, me contando mais sobre a sua pessoa, sobre seus sonhos, certo? Manda para mim aqui, pode ser no meu WhatsApp, aqui, ó, me adiciona aí, manda no meu WhatsApp aqui um vídeo aí de 1 minuto, coisa rápida, sabe? E realmente isso aí é muito importante. E essa é uma grande dificuldade das pessoas, porque nos Sim, meus cursos aqui, gente, eu tenho um módulo só sobre criação de vídeo para entrevista. E tem um roteiro, o que você fala, o que você não fala. E aí, quando eu trago a pessoa para cá para fazer uma mentoria, eu vou gravando. Até te indiquei uma pessoa que ela fez um treinamento aqui. E assim, depois de 50 vídeos, você fala, esse vídeo está apresentável. Mas é normal, as pessoas têm sim, dificuldade de olhar para uma câmera e falar, porque ela não sabe quem está vendo, ela não sabe sim, quem é aquela pessoa. Mas, pô, se você treina uma vez, você vai ter dificuldade. Se você treina 50, você já está mais capacitado. Então com é outra certeza. coisa. Então, assim, comunicação, né? Então é isso. Ricardo, muito obrigado pela presença aqui. Eu vou te chamar mais vezes para a gente falar de temas mais específicos depois, sobre, né, abordagem de venda. Mas esse primeiro cenário, né, é trazer essa informação do mercado, dos potenciais, do crescimento, do quanto que a área tem a oferecer e esses cuidados iniciais para a pessoa entrar, né? Você quer dar algum recado final assim para a turma? Você pode olhar para a câmera ali e falar, dar um recado final aí, uma mensagem que você deseja para essa turma que está chegando aqui agora e a gente se despede. Ô, Eduardo, em primeiro lugar, foi um grande prazer estar aqui no seu estúdio, né? Compartilhando aí com você essa entrevista aí. Além de você, eu conhecer sua vida profissional, você é um grande cara, pessoal, né? Vamos falar do seu pessoal, né? E o recado que eu queria deixar aqui pessoal, gente, o nosso mercado, como eu, no início do nosso podcast aqui eu falei, o nosso mercado ele é imensurável o tamanho dele. Se preparem, certo? Desde a formação de um currículo, se prepare para uma entrevista, porque, como eu falo, as oportunidades são gigantes, certo? Venham com muita força de vencer, procure as pessoas certas para te capacitar melhor para esse início de carreira, que eu tenho certeza que o sucesso vai chegar. É isso Obrigado, aí. Eduardo, Ricardo, mais uma muito vez por estar obrigado. aqui. Tamo junto Tamo e aí. virão outras oportunidades aí, Vai viu? ser um grande prazer. Gente, obrigado mais uma vez. Estamos aqui agora começando esse projeto do zero aí, tem poucos episódios, mas eu quero trazer muitas pessoas aqui, gestores de todas essas áreas, para a gente poder trocar essa ideia e trazer essa experiência. Quem dera eu e você, né, Ricardo? Se estivéssemos Sim, lá atrás, há 30 anos, há 15 anos atrás, a gente tivesse a oportunidade de assistir um podcast e aprender o que é necessário, os toques, né? Não chegar com colar na mesa para fazer um passe ali, evitar essas coisas, né? Não chegar, como eu tenho vários casos aí, o cara chega com a roupa toda suja de bosta, de vaca, para demonstrar que é um cara muito técnico. Então, assim, quem dera se a gente tivesse essa oportunidade. Então, eu desejo que vocês aproveitem o máximo, né, extraiam tudo desse podcast aqui. E se quiser, procurem lá a Avante, né? A gente vai colocar no vídeo aí
as redes sociais, o Ricardo, se ele quiser também, aí o pessoal procurar ele aí. É claro que a gente não vai passar os dados de telefone para ele, mas entre em contato com a Avante se você tiver interesse, porque está sempre sendo divulgado diversas vagas lá, e vai ser um prazer a gente poder contribuir com o mercado. Sim. E em breve vocês estarem aqui trabalhando e de repente você vai estar entrevistado por nós aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima, pessoal.